Olha aí, ilustres, fechando aqui o item 6.76. Desse modo, um ajuste subjetivo adicional no preço corrente de novo ativo seria requerido para estimar o custo corrente de ativo equivalente ao ativo existente. Aquela história, né? Nem sempre é tranquilo estimar o custo corrente de um item, beleza? Além disso, separar as mudanças em valores contábeis de custo corrente entre o custo corrente de consumo e o efeito de mudanças nos preços pode ser complexo e exigir suposições arbitrárias. Devido a essas dificuldades, as mensurações do custo corrente podem carecer de capacidade de verificação e compreensibilidade. Se de um lado ajuda na comparabilidade, né, ficar mensurando pelo custo corrente, por vezes isso traz várias dificuldades. Beleza. Seguindo, olha aqui. Fatores específicos para mensuração inicial. Tava achando pouca filosofada? Tome mais. Respira fundo, relaxa e segue. Olha aqui, Os itens de 6.43 a 6.76 discutem fatores a serem considerados ao escolher a base de mensuração, seja para reconhecimento inicial ou mensuração subsequente, tá? Os itens seguintes, 6.78 a 6.82, discutem alguns fatores adicionais, estava pouco, né? A serem considerados no reconhecimento inicial. Olha aqui. No reconhecimento inicial, o custo de ativo adquirido ou de passivo incorrido, como resultado de evento que seja uma transação em termos de mercado, é similar ao seu valor justo nessa data. Então, quando a gente fala transação em termos de mercado, pode pensar, é uma transação normal no mercado, pode pensar em valor justo, embora não seja exatamente sinônimo, tá bom? Por exemplo, se tiver custo de transação significativo, aí já avacalha. Olha, salvo, deixa eu sair do meio aqui. Ó, o meio, Marcondinho. Salvo se os custos de transação forem significativos. Não obstante, mesmo se esses dois valores forem similares, é necessário descrever qual base de mensuração é utilizada no reconhecimento inicial. Se o custo histórico for utilizado subsequentemente, essa base de mensuração normalmente também é apropriada no reconhecimento inicial. Meio que óbvio, né? Similarmente, se o valor corrente for utilizado subsequentemente, normalmente também é apropriado no reconhecimento inicial. Vai usar custo histórico lá na frente? Usa desde o início. Vai usar custo corrente lá na frente? Usa desde o início. Isso aqui é o normal, digamos assim, tá? Aí, olha. Utilizar a mesma base de mensuração para reconhecimento inicial e mensuração subsequente evita o reconhecimento de receitas ou despesas na ocasião da primeira mensuração subsequente, exclusivamente devido à mudança na base de mensuração. Por exemplo, custo histórico. Tá? E tem aqui, imóvel, paguei à vista 100. Tá? Aí, valor justo, sei lá, 120. Aí, aqui, imóvel. Essa é uma receita por conta da mensuração subsequente. Tá? Devido à mudança na base de mensuração. Tá? Como no caso, por exemplo, de propriedade para investimento, que inicialmente eu tenho que avaliar pelo custo, mas de forma subsequente eu posso manter o custo ou avaliar valor justo. Então, se tem essa mudança de base,
daqui, né, pode resultar receita e despesa. Mas se eu estou utilizando, é óbvio, né, ó, sempre uma mesma base, não vai ter receita e despesa decorrente exclusivamente dessa mudança. Não vai ter a mudança, por favor, não é? Olha aqui. Quando a entidade adquire ativo ou incorre em passivo em troca da transferência de outro ativo ou passivo como resultado de transação em termos de mercado, a mensuração inicial do ativo adquirido ou do passivo incorrido determina-se quaisquer receitas ou despesas decorrem da transação. Beleza. Quando o ativo ou passivo é mensurado ao custo, tá? Nenhuma receita ou despesa surge no reconhecimento inicial. Comprei por tanto, assumi a dívida por quanto, não é verdade? Salvo se surgirem receitas ou despesas do desreconhecimento do ativo ou passivo transferido. Tá? Vendeu o ativo com lucro ou prejuízo. Vendeu ativo com lucro, prejuízo. Olha, receitas ou despesas que surgem do desreconhecimento ou do passivo. Ó, pagou passivo com juros ou desconto, tá? Ou salvo se o ativo apresentar problemas de recuperação ou o passivo for oneroso. Ó, por exemplo aqui, ó, despesa, a perda estimada decorrente do teste de recuperabilidade, né? Joia 6.80. Os ativos podem ser adquiridos ou os passivos podem ser incorridos como resultado de evento que não seja transação em termos de mercado. Por exemplo, olha aqui. Nem sempre vai ser com o valorzinho normal de mercado. É isso que ele está dizendo, ó. Exemplo, o preço de transação pode ser afetado pelas relações entre as partes relacionadas, por exemplo, ou por dificuldades financeiras ou outra pressão de uma das partes. Ora, imagine transação entre pais e filhos, né? Ou um tá desesperado aí, agonizando, numa situação financeira complicadíssima, tá pressionado para se livrar de um imóvel, por exemplo. Então vai fazer um queima. Ali não vai sair o valor de mercado normal, tá? Joia? Olha aqui. Outra hipótese. O ativo pode ser concedido à entidade gratuitamente por governo ou doado à entidade por outra parte. Tá? Então, não é uma transação normal de mercado, né? O passivo pode ser imposto por lei ou regulamento. Aí não tem negociação? Tem não, ó. Vai ter uma dívida ou surgiu aqui um passivo de tanto. Tá estipulado. Mesma coisa aqui pro D, ó. Pode surgir a obrigação de pagar compensação ou multa por irregularidade. Aqui não tem uma transação normal de mercado. Maravilha? Nesses casos, mensurar o ativo adquirido ou o passivo incorrido ao seu custo histórico pode não fornecer representação fidedigna dos ativos e passivos da entidade e de quaisquer receitas ou despesas resultantes da transação ou outro evento. Tá? Então, ó, nesse caso, ó, não é tão interessante o custo histórico. Assim, pode ser apropriado mensurar o ativo adquirido ou o passivo incorrido ao custo atribuído, conforme descrito lá atrás. Qualquer diferença entre esse custo atribuído e qualquer contraprestação dada ou recebida será reconhecida como receita ou despesa no reconhecimento inicial. Maravilha? 6.82. Olha aí. Quando ativos são adquiridos ou passivos são incorridos como resultado de evento que não seja transação em termos de mercado, deu ali alguns exemplos, né? Tá? Alguém
pressionado, ou transação entre pai e filho, ou partes relacionadas, né? Ou doação, ou uma dívida decorrente de uma lei, regulamento, enfim. Todos os aspectos relevantes da transação ou de outro evento precisam ser identificados e considerados, mas isso sempre. Sempre a gente vai levar em consideração todos esses aspectos. Por exemplo, pode ser necessário reconhecer outros ativos, outros passivos, contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio, sócios colocando dinheiro, ou distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio, distribuição de lucros para os sócios, para representar fidedignamente a essência do efeito da transação ou outro evento na posição financeira da entidade. Tá. E qualquer efeito relacionado no desempenho financeiro da entidade. É só o que você disse. Tá, eu já sei que tem que representar isso mesmo, tem que entrar no circuito, tudo isso. Mais de uma base de mensuração. Olha aqui, ó, é possível? É. Às vezes, a consideração dos fatores descritos anteriormente, né, pode levar à conclusão de que mais de uma base de mensuração é necessária para ativo ou passivo e para as respectivas receitas e despesas, a fim de fornecer informações relevantes que representem fidedignamente tanto a posição financeira da entidade como seu desempenho financeiro. Beleza. Tá? Ó, posição financeira, balanço. Desempenho financeiro, DRE, DRA. Na maioria dos casos, a forma mais compreensível de fornecer essas informações é utilizar uma única base de mensuração, tanto para ativo ou passivo, no balanço patrimonial, como para as respectivas receitas e despesas na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente. E fornecer informações adicionais nas notas explicativas, aplicando base de mensuração diferente. Então, olha aqui, ó. Como é que faz? Eita, tenho que usar aqui mais de uma base de mensuração. Ó, deixa melhor, ó, nem sempre vai ser isso, tá? Geralmente, o que é que acontece? Eu utilizo aqui uma mesma base de mensuração, olha, tá tudo aqui, ativo, passivo, receita e despesa, ó, enquanto contrapartida, o custo histórico. E na nota explicativa eu digo, ó, se tivesse utilizado o valor justo, seria tanto. Percebeu? Mas, às vezes, o compromisso da contabilidade é fornecer a melhor informação possível. Às vezes, analisando o caso concreto. Não sofra com isso, não. Você tem que saber aqui, nessa aula, é da possibilidade. É da teoria mesmo. Então, às vezes, a gente bota ativo e passivo com uma base de mensuração e receita e despesa com outra. Não precisa diferenciar só na nota explicativa, não. Tá? Beleza? Olha aqui. 6.85. Contudo, em alguns casos, essas informações são mais relevantes ou resultam em representação mais fidedigna, tanto da posição financeira da entidade, como de seu desempenho financeiro, por meio do uso de, olha aqui, ó, base de mensuração do valor corrente para o ativo ou passivo no balanço patrimonial e base de mensuração diferente das respectivas receitas e despesas na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente. Esse 10 aqui é uma notinha de rodapé. Então, às vezes, melhora, tá? A informação ou torna até mais relevante a historinha de usar uma base para o balanço, outra para DRE. Ao selecionar essas bases de mensuração, é necessário considerar os fatores discutidos lá atrás, sempre, né? Beleza. Nesses casos, olha aí, nesses casos, a receita total ou a despesa total decorrente no período da mudança no valor corrente do ativo ou passivo é separada e classificada, olha aí, de modo que
A demonstração do resultado inclui as receitas ou despesas mensuradas, aplicando a base de mensuração escolhida para essa demonstração. E, claro, né? A demonstração do resultado abrangente inclui todas as receitas ou despesas remanescentes. Beleza. Aí ele está falando mais aqui dos itens. Esse é um item mais atribuidinho, que, para entender direitinho, é depois de estudar DRE bem direitinho, depois de estudar DRA bem direitinho. Também, então, relaxa aí, vamos lá. Ó. Como resultado, os outros resultados abrangentes acumulados referentes a esse ativo ou passivo equivalem à diferença entre, olha aqui, ó, o valor contábil do ativo ou passivo no balanço patrimonial e o valor contábil que teria sido determinado aplicando a base de mensuração selecionada para a demonstração do resultado. Isso é uma verdade, mas realmente para alcançar aí, e precisa estar já até atingida a maioridade na contabilidade. Mas focando no nosso estudo, concentre-se aqui no texto. Beleza? Tranquilo? Olha aí. Mensuração do patrimônio líquido. Olha. Existe, a gente estuda, né? Ó, mensuração do ativo, passivo, e não do PL. Não tem base de mensuração PL. Por quê? Porque o PL vai a reboque, meu filho. PL é a diferença entre ativo e passivo. Ok? Olha aí. O valor contábil total do patrimônio líquido, ou seja, o total do PL, não é mensurado diretamente. Equivale ao total dos valores contábeis de todos os ativos reconhecidos, menos o total dos valores contábeis de todos os passivos reconhecidos. Ó. Ativo menos passivo é igual a PL. Eu até posso mensurar diretamente alguns itens do PL, mas jamais mensurar tudo diretamente. Por quê? Porque o PL precisa ser a diferença entre ativo e passivo. Ó. Vai ser algo aqui, ó, residual. Vai ser a diferença. Eu tenho que fechar o psicotécnico no PL. Percebeu? Beleza? Então, não pode ser ativo 10. Mensurei isoladamente aqui o ativo, 10. Mensurei isoladamente aqui o passivo, 7. Mensurei isoladamente aqui o PL. Não estou preocupado com ativo e passivo, 5. Opa, não vai fechar. Beleza? Então tem que ter item aqui que não seja mensurado diretamente. Só para trazer a reboque essa diferença. Tá bom? Beleza? Olha. Como as demonstrações contábeis para fins gerais não se destinam a apresentar o valor da entidade, verdade. As demonstrações não se destinam a apresentar o valor da entidade. A gente já viu isso. O valor contábil total do patrimônio líquido geralmente não equivale. Aqui é um pezinho para ele falar que equivale, ó. Não equivale ao valor de mercado total de direitos sobre o patrimônio na entidade. Não, porque não é o valor da entidade lá. Não equivale ao valor que poderia ser levantado vendendo a entidade como um todo em regime de continuidade operacional. Ou não equivale ao valor que poderia ser levantado vendendo todos os ativos da entidade e liquidando todos os seus passivos. Maravilha? Beleza? Então, por favor, se eu realizar todo o meu ativo, pagar todas as dívidas pelo valor que está lá no balanço, não é isso que eu vou conseguir, não? Voltar para mim? Vai ser esse valor levantado? Acontece que você não vai realizar pelo valor que está lá no balanço, não, neném. Um exemplo claro. Veja, como regra, né? O imobilizado tem um valor considerável nas entidades. Imóveis, instalações, veículos, equipamentos. E esse imobilizado é registrado ao custo histórico. Claro, com as atualizações lá, né? De perda estimada, depreciação, mas é custo histórico. Via de regra, você consegue, por exemplo, no caso de imóvel, um valor maior. Não é? Joia? Então, o valor justo
se a gente for pensar numa transação de mercado, vai ser diferente daquele que está lá no balanço. Isso vale para qualquer item que não esteja avaliado pelo valor justo. Tá? Então, realmente, o PL não vai me mostrar ali quanto o PL na contabilidade não vai me mostrar o valor da entidade, não vai me mostrar o valor que eu vou conseguir levantar se eu resolver liquidar tudo. Maravilha, beleza? Olha aqui. 6,89. Embora o patrimônio líquido total não seja mensurado diretamente, ó, isso aqui é importante, pode ser apropriado mensurar diretamente o valor contábil de algumas classes individuais do patrimônio líquido. Ah, eu vou mensurar diretamente aqui as reservas de capital, por exemplo, algumas classes, e alguns componentes do patrimônio líquido. Não obstante, como o patrimônio líquido total é mensurado como valor residual, diferença entre ativo e passivo, pelo menos uma classe do patrimônio líquido não pode ser mensurada diretamente, aquilo que eu já conversei. Similarmente, pelo menos um componente do patrimônio líquido não pode ser mensurado diretamente. Tá, ó. Tem que ser ativo menos passivo igual a PL. Então, em relação a valor, entendo o que eu vou dizer, o PL não tem vida própria, não. Digamos que alguns itens possuam aí, ó, vida própria. Eu posso mensurar diretamente. Outros, não. Beleza? Tranquilo? Ó, para quem tá mais avançadinho, imagine no ajuste acumulado de conversão. Olha aí, dever de casa, para quem já tá mais avançadinho. É o caso. 6,90. O valor contábil total de uma classe individual de patrimônio líquido ou componente do patrimônio líquido normalmente é positivo, sim. Mas pode ser negativo, sim, em algumas circunstâncias. Similarmente, o patrimônio líquido total geralmente é positivo, certo? Mas pode ser negativo, dependendo de quais ativos e passivos são reconhecidos e como são mensurados. Então, a gente tem aqui, ó, algumas classes ou componentes, alguns itens do patrimônio líquido, ó, geralmente o PL positivo. Mas eu tenho alguns componentes que podem ter valor negativo. Ajuste de avaliação patrimonial, pode ser devedor. Ação e tesouraria é saldo devedor. Tá? Os custos de transação, né, emissão de ações, enfim. Beleza. Isso, e vale para o próprio PL. O PL como um todo pode ser negativo. Então veja, ó, que interessante. A gente já sabe que ativo e passivo, 0 ou maior que 0. O PL topa tudo, 0, maior que 0, menor que 0. E a gente avançando numa filosofada de alguns doutrinadores, inclusive isso aqui já foi cobrado em prova pela finada ESAF, assim, alguns dizem assim, olha, a situação líquida pode ser positiva, maior que 0, neutra, igual a 0, ou negativa, menor que 0, a situação líquida. Quando a situação líquida for positiva, ou seja, quando a situação líquida for maior do que 0, aí a gente chama de patrimônio líquido. Ou seja, para alguns, o PL é a situação líquida positiva. Só quando a situação líquida for positiva, a gente chama de PL. Mas aqui, ó, passou um pá de cal sobre isso, né, ó. Ele usa claramente patrimônio líquido como sinônimo de situação líquida. O PL pode ser positivo, o PL pode ser neutro, o PL pode ser negativo. Ok, ilustres? Maravilha? Vamos lá. O que interessa é o texto. Técnicas de mensuração baseadas em fluxo de caixa. A gente usa, né, ó. Fluxo de caixa, por exemplo, olha, valor justo é o maior dentre venda ou uso, ó. E para chegar no valor em uso, a gente usa essa técnica. Mas vamos lá. Às vezes, a mensuração não pode ser observada diretamente. Né? Porque é uma maravilha quando a gente pode chegar num valor diretamente. Tá? Mas às vezes não está ali disponível. Aí a gente tem que usar técnicas. Uma delas aqui, ó, mensuração baseada em fluxo de caixa. Né? E aí, ó, pode coçar a cabeça. Ih,
pois é, dá trabalhinho, não é algo simples, tá? Mas para quem for fazer na prática, você não vai precisar fazer, não. No máximo, numa questão mais atrevida, um cálculozinho tranquilo ali de elementar de matemática financeira. Tá? Mas eu digo assim, na prática, no dia a dia, é lenha. Beleza? Então, olha aqui. Em alguns desses casos, uma forma de estimar a mensuração é utilizando técnicas de mensuração baseadas em fluxos de caixa. Essas técnicas não são bases de mensuração. São técnicas utilizadas na aplicação de bases de mensuração. Consequentemente, ao utilizar tal técnica, é necessário identificar qual base de mensuração é utilizada e até que ponto a técnica reflete os fatores aplicáveis a essa base de mensuração. Por exemplo, se a base de mensuração é valor justo, os fatores aplicáveis são aqueles descritos lá no item 6.14. 6.92, olha aqui. As técnicas de mensuração baseadas em fluxos de caixa podem ser utilizadas na aplicação de base de mensuração modificada. Por exemplo, valor de cumprimento modificado para excluir o efeito da possibilidade de que a entidade possa descumprir uma obrigação. É o tal do risco de crédito próprio. Então, pode ter modificação na base de mensuração. Modificar a base de mensuração, às vezes, pode resultar em informações que são mais relevantes para os usuários. Ó, o olhinho da contabilidade brilha, ó. Informações mais relevantes para os usuários das demonstrações contábeis ou que podem ser menos custosas para produzir ou compreender, ó. Um novo brilho no olhar, tá? Contudo, bases de mensuração modificadas também podem ser mais difíceis para os usuários das demonstrações contábeis compreenderem. Meu filho, sabe o que é que ele diz, ó? Se eu faço o que for preciso para chegar na melhor informação possível, mas isso pode ser difícil, isso pode ser trabalhoso, pese sempre também o custo-benefício. Maravilha? Beleza? Olha aí, ilustres. 6.93. A incerteza de resultado, ó, tratamos disso lá no item 6.61, decorre de incerteza sobre o valor ou época dos fluxos de caixa futuros. Essas incertezas são características importantes de ativos e passivos. Ao mensurar ativo ou passivo por referência a estimativas de fluxos de caixa futuros incertos, um fator a ser considerado são as possíveis variações na estimativa do valor ou época desses fluxos de caixa. Na verdade, eu estou atrás de fluxo de caixa. Por favor, eu tenho que saber, ó, se está tendo mudança. Ó, vai entrar dinheiro. Quanto vai entrar? E quando? Se tem variação nisso, muda consideravelmente, tá? O fluxo que eu estou fazendo. Essas variações são consideradas ao escolher um único valor dentro do intervalo de possíveis fluxos de caixa. Né, pessoal? Porque, veja bem, ó, qual vai ser o caixa líquido gerado pelo uso de determinado equipamento? Será que assim, ó, é algo sniper, atirador de elite? Pá, exatamente tanto. Não, você trabalha com a faixa de valores. Olha, pode ser 100, pode ser 120. Ó, um exemplo bem simples, tá? Vou usar a estimativa central, 110. Mas nada impede que vai entrar 120. Nada impede que vai entrar 100. Mas cabe a mim, eu vou usar aqui a estimativa central, 110, percebeu? Então, olha aqui. O valor escolhido, às vezes, é ele mesmo o valor de possível resultado, mas esse nem sempre é o caso. O valor que fornece as informações mais relevantes, geralmente, é aquele no centro do intervalo, a tal da estimativa central. Diferentes estimativas centrais fornecem diferentes informações. Não me diga! Claro, diferentes estimativas, diferentes informações. Ó. Nós temos o valor esperado, tá? Ó. Algo similar à média estatística. Ó, o tal do modo estatístico, olha aqui, ó. Valor esperado. O valor esperado, ó, lembre lá do CPC 25, para chegar no valor de uma provisão. Item 39, ó. Média ponderada por probabilidade, também conhecida como média estatística. Reflete todo o intervalo de resultados
e dá mais peso aos resultados que são mais prováveis. O valor esperado não pretende prever o fluxo de entrada ou de saída de caixa definitivo ou outros benefícios econômicos resultantes desse ativo ou passivo. Vai ponderar aí, ó, as possibilidades. Outra possibilidade, o valor máximo com mais probabilidade de ocorrer. Indica que a probabilidade de perda subsequente não é superior a 50% e que a probabilidade de ganho subsequente não é superior a 50%. Beleza. C. O resultado mais provável é o único fluxo de entrada ou saída mais provável resultante de ativo ou passivo. Dá a estatística, né? Para quem adora. 6.94. A estimativa central depende de estimativas de fluxos de caixa futuros e possíveis variações em seus valores ou épocas, certo? Tá? Ela não capta o preço de suportar a incerteza de que o resultado final pode sim, né, diferir dessa estimativa central. Pode sim. Nada impede que vá ser 120 ou 100. Nenhuma estimativa central fornece informações completas sobre o intervalo de possíveis resultados, tá? Consequentemente, os usuários podem precisar de informações sobre o intervalo de possíveis resultados. Beleza, e a contabilidade está aí para isso, para fornecer tais informações. Elenha, e lá foi para conta aí o maior capítulo, né? 95 itens. Na sequência, capítulo 7 ilustres. Elenha!